Olha, se você não percebeu isso ainda, eu vou te explicar aqui. É impossível uma pessoa se dizer cristã e ao mesmo tempo ser de esquerda. É impossível. Porque ser de esquerda é ser a favor de um Estado totalitário que tira suas liberdades e impeça que você acredite em Deus. Por quê? Porque para a esquerda o Estado é Deus. Para o socialismo, para o comunismo, o Estado ele tem que ser Deus. Por isso, em todos os países onde a esquerda chega ao poder e domina completamente a máquina pública, eles começam a atacar os cristãos. Na China, os cristãos são perseguidos. Em Cuba, na Venezuela, na Bolívia, os cristãos são perseguidos. Onde a esquerda chega no poder, os cristãos são perseguidos, executados e acontece um extermínio da população cristã. Por que eu estou te dizendo isso? Primeiro eu vou te mostrar como isso é verdade. Aqui nós temos uma frase de Karl Marx, o grande Deus da religião cristã. O primeiro requisito da felicidade dos povos é a abolição da religião. Por quê? Não tem como você ter um Estado totalitário enquanto a população acreditar na autoridade divina. Então tem que ser desconstruído essa autoridade. Todos conhecem Antonio Gramsci, aquele filósofo socialista italiano, que disse: o mundo civilizado tem sido saturado com cristianismo por 2000 anos. Em um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos, não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Então o gramsciano que fala que tem que entrar nas escolas, nas instituições, na imprensa e acabar, ridicularizar, humilhar o pensamento cristão. E é o que tem acontecido no Brasil há várias décadas. Aqui nós temos o Vladimir Lenin, que é outro deus, né, dos esquerdistas. Usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio entre as classes, destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem de nossas mãos. O Estado será Deus. Esse aqui é o trecho mais importante que eu quero chamar a atenção para vocês. O Estado tem que ser Deus. Não tem como você transformar o Estado em Deus enquanto houver cristãos que acreditem realmente em Deus, que é o Deus real que nos criou. Então, o socialismo é contra o cristianismo. Por isso, me dá um nó na cabeça quando eu vejo alguém que se diz cristão, mas ao mesmo tempo se diz socialista ou de esquerda. É impossível. Isso é simplesmente um paradoxo que só acontece numa sociedade de idiotas úteis, como o próprio Lenin disse. E aí, a guerra que nós temos percebido que é contra os conservadores, pois agora estão abrangendo as suas armas bélicas e o STF, ministros do STF estão indo agora contra os cristãos. Não sei se você chegou a ver, mas o Fachin agora institucionalizou a perseguição aos cristãos. Fachin propõe que abuso de poder religioso leve à perda de mandato. De acordo com a percepção do Fachin, isso é uma coisa que não existe na lei, tá? Isso simplesmente não existe em lugar nenhum da lei. Deixa eu puxar aqui, opa. Isso não existe na lei. O Fachin agora quer perseguir cristãos de uma forma ilegal, porque isso não está na Constituição. O argumento dele é que todos os políticos que usarem de pastores ou padres para conseguir votos deverão perder o seu mandato. Agora a gente tem que entender quem é Fachin. Quem é essa pessoa mesmo? Será que ele é uma pessoa preocupada com a democracia? Vamos ver quem é realmente Fachin antes dele ser eleito, antes dele ser escolhido para o cargo de ministro do STF. Vejam isso. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Tenho em minhas mãos um manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. Ao povo é que compete tomar a decisão política fundamental. Ao povo é que compete, tá? Mas parece que não, né, Fachin? A não ser ao povo menos os cristãos. Que irá determinar os lineamentos da paisagem jurídica que deseja viver. Nós já decidimos. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Aparentemente ele fez uma campanha tão boa que até conseguiu uma cadeira no STF. Fachin é um comunista declarado. E como todo bom comunista tem que acabar com o pensamento cristão, com a cultura judaico-cristã, que é o fundamento da nossa sociedade. Até mesmo para aqueles que se dizem ateus, o fundamento da sociedade que lhe dá a liberdade de ser ateu é a sociedade judaico-cristã.
Então é muito preocupante. Agora eu faço uma pergunta para o senhor Fachin. Eu gostaria muito de ver sua resposta. Se o senhor está tentando criminalizar pastores e padres que falam, que expressem a sua opinião política, como que você, como jurista, fez exatamente isso? Usou sua posição de jurista para pedir votos para uma candidata. Seguimos juntos na construção que tomaram lado, de juristas brasileiros que tomaram lado. Os juristas brasileiros podem tomar lado, certo? Mas padres e pastores não, líderes políticos não, muito estranho. E uma pergunta que eu quero fazer também, outra, e professores que doutrinam os alunos em salas de aula? E professores que doutrinam os jovens, adolescentes nas universidades? Serão também criminalizados? Perderá o mandato um político que usar a força do professor e da audiência cativa de jovens inocentes? Porque se isso acontecer, então não vai sobrar nenhum esquerdista na política. Porque nós sabemos que a base da esquerda está justamente na juventude ingênua e inocente que acredita em professores doutrinadores. Professores, entre aspas, são militantes travestidos de professores, ou como o próprio Paulo Freire dizia, agentes revolucionários. Ele não chama de professor, ele chama de agente revolucionário. Então, Fachin, 2 pesos e 2 medidas, por que você também não tenta criminalizar e perder o mandato e tirar o mandato daqueles que usaram professores ou líderes de sindicato? Porque você sabe que se isso for feito, não sobrará um político da esquerda no poder. Porque a esquerda só existe através da doutrinação, única e exclusivamente a partir da doutrinação, que desvia o ser humano do seu estado natural de ser conservador. O que está acontecendo no Brasil é muito parecido com o que está acontecendo na China, onde há perseguição de cristãos, nos países muçulmanos, onde os cristãos são assassinados. Você sabia que a minoria mais executada do mundo são cristãos? A grande mídia não te fala isso, né? Mas a minoria mais perseguida, mais executada, mais assassinada e torturada do mundo são os cristãos. E agora nós temos um ministro do STF tentando trazer essa perversidade para o nosso país. Escolhido pela Dilma, porque fez uma campanha muito boa. Como jurista, usou a sua posição de autoridade para angariar votos e agora quer criminalizar líderes políticos, porque sabe que a ideologia cristã, o pensamento, a cultura cristã é contra o comunismo. Por quê? Porque nós simplesmente queremos sobreviver. A única coisa que nós queremos é existir. E para isso, o comunismo, o socialismo, a esquerda não pode chegar ao poder. Curta, se inscreve e compartilhe. Mete o dedo, compartilha mesmo. A gente tem que ridicularizar esses ministros do STF que agora querem abrir uma caça ao nosso pensamento, ao nosso estilo de vida, à nossa cultura, à nossa religião e nossa fé. Gustavo Gayer, um grande abraço, tchau.